Fala, povo lindo de Deus! Estamos aqui para mais um episódio do Pode Crer. E eu sou o pastor David Oliveira. Eu sou o Gabriel Firmino. E vamos juntos, né? Mais um episódio imperdível hoje, Gabriel. Bacana. Gabriel, semana passada foi tão bom a gente gravar junto aqui. A gente falou de tanta coisa, faltou assunto. Que aquele episódio eu assisti ele 2 vezes depois. 2 vezes? Eu assisti em casa, assisti no carro também, então eu assisti 2 vezes. Eu sou fã da gente, cara. É bacana, eu sou fã de te ouvir. Não. Mas foi povo ganha fantástico, mais né? contigo. Foi A gente muito falou bom. sobre prosperidade, a gente falou sobre Network. network, conexão, tudo isso à luz da Bíblia, né? Exato. E aí, aproveitar, David, se me permite, quem cair de paraquedas nesse vídeo, Vai lá. procurar, né, no nosso canal esses últimos conteúdos que a gente vem compartilhando, que eu tenho certeza que tem muito a agregar. E se chegou ou se já nos assiste, tem que fazer o quê? Se inscrever no nosso canal, no Pode Crer, tá na tela aí para você. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, manda para outras pessoas, compartilha. Vai lá no Instagram, podecrer.2025. Isso aí. Lá tem os recortes de tudo que a gente fala aqui. O filé mignon tá lá. Tá lá. Lá a pessoa acaba agregando e recebendo mais conteúdo Aqui ainda, né? tem tudo, mas o filé mignon, o fino do filé, tá lá É isso aí. no nosso Instagram. E aí eu vou aproveitar, me seguem também, acompanhem os nossos stories diários. Pastor David Oliveira. Segue o Gabriel, fala logo o seu aí, Gabriel Firmino, é muito simples. Lá tem conteúdo jurídico, envolvimento religioso, Familiar, muita coisa sua pra rotina de agregar. família. É muita coisa, né? Quem te seguir, entrar nos stories, vai ver você falando, fala excelência. Fala, excelência! Eu sou conhecido também com esse jargão aí. Quem entra nos meus stories vai ver, fala meu povo lindo de Deus. E assim vai embora. E hoje a gente fala sobre o que, David? Depois da vinheta. Aí, meu povo. Gente, hoje a gente vai falar sobre algumas coisas que eu acho que vai chamar a atenção de muita gente. Gabriel, você é pai de quantos? Sou pai de 3 filhos. 3 filhos. Fala quem são os 3 filhos do Gabriel. É o Benjamin, Até um branco, né? a Sofia e o Benício. São tantos filhos. É o número 1. É para eu tentar seguir a ordem. Número 1. Minha filha, o Silvio Santos falava O pelo nome para não correr número, risco. né? Minha filha, número 4. Então, vamos lá. É o Bem É isso aí, Benjamin, o Benjamin, Sofia e o Benício. e o Benício. É isso Benício encerrou? Encerrei. Parou no Benício. Queria mais, mas já tá bom. Então, pai de 3. Pai de 3. Tá. Curiosamente, eu também sou pai de 3. É isso aí. O David, meu xará, o David Júnior. O Caleb. Rapaz, você acredita que o Caleb já calça... O Caleb tem 10 anos. O Caleb já calça os meus tênis. Rapaz, Já veste as você minhas tá perdendo camisas. já? Pegou a mais nova camisa do Galo, minha. Já perdeu. Pai, posso usar sua camisa hoje? Vai ficar grande de você. Não. Colocou e ficou boa. E é dele a camisa agora. Já era. É dele. Já era. Caleb, 10 anos. E a Sara, de 8 anos. E, Gabriel, além de filhos, eu tenho 2 netos também. Que bacana. Né? Eu tenho o Tomás, tenho o Oliver. Dois netos maravilhosos. E eu acho... Por que eu te fiz essa pergunta, né? Por que nós estamos falando aqui da nossa família, dos nossos filhos? Porque eu acho que vale a pena a gente gastar alguns minutos aqui para falar sobre paternidade. Sim. Eu acho que é um assunto escasso nos dias de hoje, necessário. Muitos homens estão perdendo o valor da paternidade nos dias de hoje. Muitos homens querem casar achando que o casamento é uma vida de ilusão. Isso aí. Né? O casamento é uma ilusão. E enfrentam o casamento sem estar preparado para assumir a paternidade. Isso aí. E paternidade é um assunto muito sério. Concorda comigo? Eu concordo plenamente e é interessante para a audiência, quem vai acompanhar, principalmente no YouTube, porque quem está no Instagram vê só os recortes ali, não tem, às vezes, uma ideia do todo da nossa abordagem, né? Sim. Mas esses assuntos que a gente trata aqui no podcast são coisas que são inerentes à nossa vida. Sim. Aquilo que o nosso coração tá cheio e a nossa boca fala, né? Exatamente. Não tem um arranjo aqui, né? A gente não prepara Não tem um esboço, né? absolutamente nada, né? Então, não pode ser confundido isso como um amadorismo. Na verdade, isso aqui é um bate-papo onde a gente
abre. A gente está tomando café e está A conversando. gente está tomando um café e batendo um papo. E esse tema que você já levantou aí, suscitou aqui em mesa para a gente conversar, a gente acabou de alinhar dentro do elevador, né? Nos últimos 3 minutos antes de chegarmos aqui, com base principalmente naquilo que as pessoas nos perguntam. Exato. E uma ideia que nós temos de como a gente trata a prioridade da nossa casa, da nossa vida. E aí eu acho que é o ponto inicial. Acho que a paternidade, e eu te conheço, como você desenvolve isso e a forma como que eu enxergo isso acaba sendo basilar que vai regulamentar o meu comportamento. É encarar a nossa família, encarar os nossos filhos como prioridade. Sim. Quando a gente trata a nossa família como prioridade, aí a gente vai ter o desenvolver de um comportamento completamente distinto do que a sociedade hoje tenta impor, que é um comportamento individualista. Hoje as pessoas elas não querem ter filhos com medo de gastar muito dinheiro. Exatamente. E aí o receio é que falta dinheiro para elas. Como que eu vou viajar? Como que eu vou comprar um carro? Como que eu vou trocar? É um sentimento individualista. Ou seja, se eu tiver um filho, ele vai tomar algo que eu posso usar em meu benefício. É isso aí. Esse é o pensamento das pessoas. Só enxerga no filho, na família, como sendo ente, como sendo personagens que vão nos roubar alguma coisa. Quando na realidade não era isso. E se a gente vê nos séculos passados como que os pais tratavam dos filhos era completamente distinto. Muito Se hoje a sociedade enxerga no filho como alguém que vai retirar algo, antigamente se enxergava no filho como sendo aqueles que iriam agregar algo. Não é interessante isso? O Salmo 126 fala isso, né? Exatamente isso. E felizes são aqueles que têm muitos filhos, né? E a Bíblia chama os filhos de herança. São heranças do Senhor. Herança do Senhor. E as pessoas enxergam a possibilidade de ter um filho. Quando eu falo as pessoas, eu também não estou generalizando, né? Mas muitos optam hoje em dia por não ter filho justamente por esse pensamento que você está trazendo. Um filho vai... O que eu gastaria com a viagem... O que eu investiria para mim, que eu trocaria de carro, eu vou ter que investir no meu filho. Eu não quero isso. Isso é um pensamento muito egoísta, cara. Egoísta é uma inversão de valores, né? É você olhar para o filho e ter medo de ter filho, de criar o filho, como sendo esse personagem inserido dentro da sua vida que vai te arrancar algo. Antigamente, os filhos eles agregavam a família, seja na lavoura. Sim. E hoje você deve ter experiências nesse sentido. Até a nossa geração, né? Os nossos ascendentes, por assim dizer. Hoje, os nossos pais, os nossos tios, a gente enxerga neles, porque foram criados dentro de um contexto onde os filhos agregavam para o cenário familiar. Hoje, os nossos pais, tios, os nossos ascendentes, os nossos parentes, eles contribuem na vida dos nossos avós. Sem dúvida nenhuma. Então, hoje, os nossos avós, eles são atingidos por benefícios gerados pelos nossos pais, pelos filhos que eles tiveram. E aí a gente tem que tomar cuidado para que a nossa geração e a geração depois da nossa não tenha o que fazer. O que vai acontecer que vai com a geração futura, cara? Porque, cara, as coisas mudaram muito. Sim. Né, de um tempo para cá. Eu, nessa pegada que eu estou aí de provérbios, mergulhando cada vez mais, Provérbios fala o seguinte: corrija teu filho com vara, ele não vai morrer. Isso aí. O que negligencia a correção, a exortação, a disciplina do teu filho está cavando a própria morte para ele no futuro. Estou usando as minhas palavras, mas é o que Provérbios fala. Isso aí. Né? E as coisas estão mudando a cada dia, cara. Hoje, até para... Porque como a gente está falando de paternidade envolve muita coisa, cara. Você acabou de trazer um ponto fantástico aqui, que as pessoas não querem assumir a paternidade por um sentimento mesquinho. Isso já é um ponto. Isso aí. Mas os que são pais, hoje em dia, existem 2 problemas que eu posso identificar aqui já no início dessa nossa conversa. O primeiro, eu fui muito corrigido no passado pelo meu pai. Um exemplo que eu estou dando aqui, tá? A pessoa pensa, um gatilho na mente. Aí eu fui muito corrigido, aí nós corremos 2 riscos. Então, isso pode despertar gatilhos de excesso de correção, porque foi criado e aprendeu desse jeito, como também um outro gatilho. Não, eu não preciso corrigir meu filho para nada, porque eu tenho um bloqueio disso, eu tenho um trauma causado por isso. Sendo que a disciplina na dosagem certa, ela é necessária. A disciplina, Gabriel, ela é
é o reflexo do amor. É isso aí, é o que a Bíblia diz, né? A Bíblia fala que Deus nos disciplina por quê? Porque nos ama. Então, você está vendo um filho caminhando para o abismo, você fala, cara, eu vou ter que te disciplinar para você não caminhar mais para ali. Então, as pessoas estão perdendo o sentido do que de fato é paternidade. Primeiro ponto, amor acima de qualquer coisa. Prioridade. Filho, a família deve se tornar uma prioridade para nós. A família é a prioridade. Mas se eu não enxergar que no amor eu vou prover, eu vou nutrir, eu vou ensinar, eu vou exortar, eu vou corrigir, cara, as gerações futuras, que é o que você falou, estão fadadas ao fracasso. É isso aí. E o problema, acho que está nessa palavra que você disse, que é a prioridade. A gente tem que tomar muito cuidado para entender quais são as nossas prioridades. Eu sempre dou um exemplo de prioridade, e falava isso quando eu estava ali no meio de palestras, de treinamentos, falando de prioridade no que tange ao estudo, a se esforçar, Sim. ao trabalho. Eu dava o seguinte exemplo, e a pergunta que eu fazia isso nas palestras, e faço agora para quem vai nos ouvir, tá? Se perguntar para você, o Petros que está ali, ou para quem vai nos ouvir nesse vídeo depois, né? Quem é que tem 50 mil reais disponíveis agora? Boa parte das pessoas vão dizer, eu não tenho 50 mil reais disponível. Sim. Eu não tenho 50 mil disponível. Só que se eu melhorar a pergunta da seguinte forma, olha só, eu tenho um amigo que ele tem um apartamento na orla da praia de Camburi que vale aproximadamente 7 milhões de reais. Esse cidadão, ele cansou do Brasil, da violência do Brasil, de tudo do Brasil, ele quer ir embora. Só que ele tem muito dinheiro e ele quer ir embora para ontem. E ele vai doar esse apartamento que vale 7 milhões. A única coisa que esse indivíduo vai ter que fazer é fazer a escritura de transferência e quitação do condomínio, dá 50 mil reais. Aí se eu pergunto, você tem 50 mil reais para receber esse apartamento, irmão? Virou prioridade. Eu te perguntaria, fala o Pix dele. O cara vai pedir agora. dinheiro emprestado para mãe, para pai, vai vender televisão, vende geladeira, vende carro, né? Não se vê andando sem carro, mas vai ficar sem carro. Vai ficar. Porque se torna prioridade. Quando é prioridade, a gente faz. Fantástico, hein? Quando é prioridade, a gente faz. Fantástico isso. E aí a gente não trata Deus como prioridade, a gente não trata o trabalho da forma correta e principalmente a gente não trata a família como prioridade. Se a gente enxergar prioridade no nosso lar, a gente vai dar ênfase. Quer ver? Tem gente que se esconde atrás do ministério para fugir das obrigações paternas. Fantástico isso. Existem pessoas que se escondem dentro de gabinetes e atividades outras dentro da igreja porque ele não quer estar dentro de casa. É mais fácil ele, depois do dia de trabalho, ficar dentro da igreja a noite todinha tomando café e batendo papo, dizendo que está assistindo a um ministério que ele tem, do que ir para casa e ajudar a criança a fazer dever de casa. Cara, isso é muito sério. Porque ele se esconde atrás do ministério, tem gente que se esconde atrás do trabalho, tem gente que conseguiria ajustar o dia para estar mais tempo em casa. Mas ele sempre vai postergar um pouco mais aquele documento, posterga um pouco mais aquele e-mail, aquela outra atividade, só para falar, tô atarefado demais. Escolhe fazer uma hora extra que talvez nem tenha necessidade. Que não tem necessidade como uma fuga para aquilo que não é prioridade para ele. As pessoas fogem do exercício da paternidade. Eu acho que Estou falando paternidade, né? A gente não está nem colocando aqui a questão da maternidade, porque nós estamos aqui conversando entre dois pais. Isso aí. Não é? Você é pai, eu também sou pai de 3. E tem tudo, cara, isso aí, esse raciocínio, é fantástico isso, hein? Isso aí. As pessoas fogem da responsabilidade, colocando aquilo que não é prioridade, aquilo que só é necessário, isso aí, como prioridade e deixa de priorizar. Resultado, filhos que vão crescer de qualquer jeito no futuro, cara, e que vão representar uma sociedade isso aí. amanhã. Eu chamo esses pais de pais passarinhos. Por quê? Porque só geraram, voaram para longe do ninho e não se importam com mais absolutamente nada. Pais passarinhos, Pais cara. passarinhos. São aqueles que geraram e não querem se ocupar com aquilo que é devido. E é interessante, David, que o gerir bem o lar é um requisito para ter um ministério próspero. Sem dúvida, cara. Quem não sabe cuidar bem da família... É padrão bíblico, né? Não tem condições de cuidar do rebanho. Paulo vai dizer a Timóteo, né? Que governe bem sua própria casa. E que governe bem, cara. Vamos lá,
Paulo está falando de governo. Isso aí. Quem governa é quem toma as decisões mais importantes, é quem traz os recursos necessários. E Paulo está dizendo que o obreiro ele tem que ter esse domínio de governo dentro da sua casa. É o perfil exigido. É o perfil. E como é que eu vou ter um domínio de governo dentro da minha casa se eu não quero investir tempo nos meus filhos? E tempo de qualidade, tempo de disciplina, tempo de ensinamento, tempo de amor com eles. Isso aí. Eu falo com a minha esposa o seguinte, eu falo, amor, todo investimento que a gente puder fazer nos estudos dos nossos filhos, a gente está garantindo o futuro deles. Está plantando, né? Porque se eu posso, né, se eu tenho condições de investir o melhor nos estudos dos meus filhos, eu estou garantindo um futuro melhor para eles. Então, eu acho que isso deve ser também uma prioridade, cara. Prioridade. Né? Eu não estou falando da escola A ou a escola B, não. Mas é investir, cara. Tornar isso como prioridade da Eu família. saí de casa para vir para cá hoje, minha esposa estava lá estudando com os meus filhos, porque prova dos dois hoje. Né? Então, investindo tempo, parou alguma outra atividade para isso. Os pais têm que se atentar para isso. E aí, Gabriel, eu vou trazer uma problemática nos dias de hoje. Você, como um bom jurista, você vai ter melhor propriedade até para falar sobre isso do que eu. Sobre a questão lá do camarada que engravidou a menina, né? Não tiveram a responsabilidade no namoro, a responsabilidade devida, cometeram o equívoco da falta da prevenção, de vários outros fatores aqui, que a gente está falando para um público cristão, mas também um público não cristão. Enfim, aconteceu dela ficar grávida. E aí a gente tem dois problemas, né? Tem o problema do casal de jovens cristão, isso aí. que aí recebe uma pressão da igreja, dos pais, da família, para casar, sem ter um preparo, uma estrutura de vida, uma estrutura emocional para casar. Isso aí. E casam fora do tempo. Consertar o erro com outro erro. Exatamente, consertar o erro com outro erro. Então, nós temos esse problema. E também temos o outro problema da pessoa que não vai casar porque entende que não é para casar, mas também abandona. A mãe que se vire. E aí cresce uma criança sem pai, sem referência de pai, sem referência de homem dentro da casa, sem referência do provedor, sem referência da responsabilidade. Eu estou sendo muito arcaico nessa questão de provedor, de disciplina, porque eu quero trazer os conceitos que de certa forma, nortearam a sociedade que nós vivemos hoje, Sim. a geração que nós vivemos hoje. E as coisas estão mudando. E, cara, isso traz para nós um risco, porque hoje são muitas crianças que nascem dentro desse contexto que eu estou te falando. São muitos casamentos que são realizados dentro desse contexto, sem preparo, sem entendimento do que é uma família, sem condições financeiras, emocionais e tantas outras. E muitos que também sofrem um abandono. Tanto é que há uma estatística muito forte. Quem quiser dar um Google aí, pesquisar sobre isso, o Google vai confirmar isso para você que está nos ouvindo. Se você for analisar uma das grandes causas, dentre várias, mas uma das grandes causas do divórcio, são casais que casam sem preparo financeiro, emocional, sem o tempo proposto para isso, e em poucos meses ou anos já estão separando porque não suportam as demandas, a pressão de um casamento. Não tem preparo para isso. Mas, cara, o que vai ser de uma geração futura se esses dois extremos continuarem acontecendo? E infelizmente, são extremos que crescem, né? Eu milito no direito de família também, então eu acabo enxergando isso de perto, desses abandonos. Todo dia, né? Todo dia eu estou tratando situações similares, inerentes ao relacionamento pai, filho, filho, pai. Problema de pensão. Desse contexto de pensão, de pais que não se importam, né, em assistir o filho. Né? E a gente, semana passada, eu fiz uma audiência de acordo para arbitramento de alimentos, onde a gente chegou em 35% de um salário mínimo para 2 filhos. A gente está falando próximo de R$250 por mês. E o pai batendo o pé, falando que não tinha como. Eu pedi licença na audiência e falei com ele, rapaz, a gente está falando de R$100, é sério? Tá falando do seu filho, cara. É sério que você não tem R$100 a mais para pagar? Ele, não, doutor, então tá bom. E é o filho dele. E a gente pega pais, por exemplo, que fala, doutor, estou desempregado, não vou pagar a pensão. Então quer dizer que seu filho
não vai comer no período que você não está trabalhando. Meu Deus. Né? Tem gente que acha que não tem que pagar pensão quando não está trabalhando, quando não tem um vínculo. O judiciário não entende assim e a lógica do tratar das crianças, ela não funciona assim. Então, é uma crescente dentro desse contexto. Existe essa crescente, né, Gabriel? Existe essa crescente e a geração futura de filhos órfãos de pais vivos, é uma realidade e uma problemática para a sociedade. Porque a criança ela vai se desenvolver sem uma referência. E os traumas, as sequelas que isso pode gerar no futuro podem ser irreversíveis. Até para essa criança, na fase adulta, identificar quais são esses problemas, até ela ter esse start, o prejuízo na esfera emocional, social, de desenvolvimento dessa criança é gritante. Tanto é que quando a gente tem uma ruptura no lar, o índice de piora escolar, de depressão na fase da vida da primeira infância ainda, acaba aumentando muito, porque você tira a estrutura, né? O recado para o pai dentro desse cenário, e para a mãe também, a gente não está só focando aqui no pai ou na mãe, eu tenho uma fala que eu brinco, que é o seguinte: errou, segura o BO. Não tem problema errar. Todo mundo erra. Eu já errei, você já errou, quem está nos ouvindo já errou. A gente erra em diversas esferas da nossa vida. Sim. Em vários segmentos da nossa vida, a vida ela é feita de erros. Só não erra quem não faz nada. É isso aí, é natural, né? Aqueles que ladearam Jesus, eles erraram, cometeram equívocos e foram repreendidos por Deus, por Jesus ali no ato. Então, o errar é humano, faz parte dessa nossa essência humana. Agora, errou, vai para cima, resolve. Então, não foge da responsabilidade, né? Da sua responsabilidade. Engravidou a moça ficou grávida do rapaz, não quer dizer que tem que casar sem um preparo. Eu não tenho essa presunção de obrigatoriedade de casamento em caso de gravidez. Eu acho que não se conserta um erro com outro erro. Eu também penso assim. Agora, se amam, estão preparados para assumir uma família, para trabalhar essa questão do matrimônio, bênção. Vai lá, casa, mas desde que o casamento esteja dentro desse planejamento. Agora, não casou, seja pai, cara. No mínimo. Seja mãe. É isso aí, até nos casos onde acontece o divórcio. Existindo o divórcio, a fatalidade do divórcio, a paternidade não deixa de existir, a maternidade não deixa de existir. E principalmente não fazer a criança como sendo uma válvula de vingança para um ou para outro. Sim. Né? Usa a criança como uma válvula de vingança, não pode ser. Tem que preservar a essência. E aí, volta ao que a gente estava dizendo, que é a prioridade. Quando você coloca a sua prole, a sua família como prioridade, você vai desenvolver um comportamento norteado por princípios inerentes a esse cuidado e a esse amor. E muitos pais, Gabriel, só para a gente fechar esse ponto aqui, muitos pais também, dentro desse contexto que você exemplificou, acham que uma pensão resolve, né? Não resolve, né? Não resolve absolutamente. Está longe de resolver, né? Não é tudo. Dinheiro não é tudo, né? Dinheiro não é tudo. A gente chama isso no direito de alienação parental. É quando não há um envolvimento emocional com a criança. Né? Tanto é que hoje, no direito, a gente tem a aplicação, como regra geral, da guarda compartilhada. Sim. É onde tanto o pai e a mãe, ambos os genitores, têm a responsabilidade direta com o cuidado e a participação da vida da criança. Então, só dar pensão não é suficiente. Dar pensão até o governo dá. Dar dinheiro até o governo dá. Sim. E o fato do governo dar dinheiro não faz nascer dali um indivíduo que vai ter uma maturidade e uma vida digna para frente, né? Eu acho que a gente, como pai, David, deve ter essa postura. Eu sempre falo o seguinte, e a gente dizendo isso, a gente não está falando que é fácil ser pai. Não é fácil. É fácil ser pai? Não é fácil. Eu digo com todas as palavras, não é fácil. Eu já me cansei de pegar os meus filhos e pedir desculpa e perdão para eles. Falar assim, ó, papai tá aprendendo a ser pai. Eu nunca fui pai antes. Isso é nobre, cara. Eu nunca fui pai antes, né? Principalmente com o meu mais velho, ó, você é meu primeiro filho. Eu não sei o que é ser pai.
você é o meu teste aí de como que é ser Estou pai. aprendendo com você. A forma como É que eu isso lido aí. hoje com o meu terceiro filho é completamente diferente de como eu lidava com o meu primeiro filho. Mas uma visão que a gente tem que ter é de ser um pai e um mentor dos nossos filhos. Exato. Eu sempre me coloco dentro dessa estrutura de ser um mentor para os meus filhos. Eu estou pavimentando a estrada de sucesso que eles vão ter. E começa agora, dentro da nossa casa. Tomarmos cuidado de não desenvolvermos nos nossos filhos, né, alguns tipos de bloqueios por conta da forma como que a gente trata eles, da forma áspera como que a gente trata eles. Exato. Gera esse bloqueio. Lá em casa, os meus filhos, eles sabem a regra. A gente tem uma regra basilar lá. Eles não são corrigidos por erro. Aquela correção de castigo Sim. e etc. Eles são corrigidos por desonra. Então, deixou o copo cair, eu não tô nem aí. Quebrou, levanta, limpa. Pegou água, jogou, sujou o sofá, eu não tô nem aí. Agora, a desonra não é admitido lá em casa. Desonrou o pai, desonrou Gritou a mãe. com a mamãe, meu amigo. Aí Vai cortar o dobrado comigo. Aí vai pro castigo, vai perder um monte de desobedeceu coisa. uma ordem, uma regra. Gritou comigo, vai ter essa desonra. Então, são as desobediências de você chegar, olhar no olho dele e falar, ó, não faz isso. Você precisa de cumprir isso aqui, porque isso aqui você me honra dessa forma. Isso aí deve ser corrigido, porque é um princípio que eu estou ensinando para eles, que é um mandamento bíblico. E um mandamento com promessa. Com promessa. Com promessa. Né? Com promessa. Então, a gente tem Honra que teus ter pais, né? esse comportamento de sermos mentores dos nossos filhos. Cara, né? que bacana isso, hein? De sermos mentores. Bacana. E eu falo para eles, o Benjamin, ele até ri assim, quando eu falo com ele, você vai ser melhor que eu, cara. E ele, não, como assim, papai? Você vai ser melhor que eu. Porque na cabeça dele, ele não consegue imaginar ele melhor que você, porque Não tem- você é a referência máxima a dele. referência dele. Então, ele ama me ver pregar. Ele ama me ver pregar. Ele, quando sabe que eu vou pregar, ele quer ir, ele quer saber o que eu vou pregar. E quando eu repito mensagem, ele fica meio bravo comigo. Ele vai pregar de novo, papai. Ele ama. E eu falo, ó, você é pregador, cara. Você tem que aprender. Aí quando eu falo pra ele ir passar linha, ele, eu não gosto de passar linha, eu gosto de ficar aqui e tal. Não, eu quero que você vá lá pra ensinar, não é pra aprender. Você tem que ir lá pra ensinar. E ele, então vou lá pra ensinar. Então, aí eu consigo tratar dentro da psique dele Sim. a forma como que ele lida com isso. Cara. É a gente encontrar o viés de sermos os mentores dos nossos filhos. Porque se nós conseguirmos mentorear bem os nossos filhos, a gente está garantindo o futuro deles, cara. E garantindo o futuro dos nossos filhos, a gente garante uma sociedade melhor. E o foco, acho que é isso aí. A gente também não pode ser egoísta de querer preparar os nossos filhos para que eles apenas tenham dinheiro, de que eles sejam alguém na vida no sentido de uma profissão. A gente tem que mentorear os nossos filhos porque a geração deles precisa deles. Irmãozão, Exatamente. imagina como vai estar quando Caleb e Benjamin tiverem 20, 25 anos. Isso daqui 15 anos que a gente está falando. Como que vai ser o desenvolvimento da inteligência artificial? Como que vai estar o Exato. mundo? Como que vai estar o pecado gerindo no mundo? Então, quando a gente prepara os nossos filhos, eu não preparo os meus filhos para que eles sejam ricos. Para ganhar dinheiro. Eles não vão é ter isso. dinheiro, é Sim. natural ter. Eles vão ter. E ponto final. Eles não têm escolha, eles vão dar certo. Vão dar certo. Já está escrito na eternidade que eles vão dar certo e ponto final. Eu não tenho medo disso. A gente tem que preparar os nossos filhos porque eles serão os pastores da O próxima geração. tipo de ser humano que eles serão. Eles serão isso. os profetas da próxima geração. E, cara, você falou uma coisa que eu achei tão interessante. Eu também faço isso. Eu peço desculpa aos meus filhos quando eu erro com eles. Quando eu excedo o ponto com eles. E enquanto você falava, eu estava pensando, por que as pessoas crescem com dificuldade de pedir perdão? Sim, Porque não aprenderam isso quando criança, cara. é isso aí. Então, a gente enxerga pessoas... A maior dificuldade de todo ser humano é reconhecer erro e se retratar, pedir perdão. Muitas pessoas têm dificuldade com isso. aí. Por quê? Porque não tiveram referência Sem referência. de reconhecimento de erro, de pedido de perdão. Qual é a referência de pedido de perdão que as pessoas têm quando criança? É aquela oração decorada, perdoa os meus pecados, Senhor. Só isso. Mas não tem aquela referência de alguém chegar pro outro e falar assim, aqui, eu errei com você, tá? Me perdoa. Isso aí. Então, quando a gente tem a oportunidade de verbalizar isso para os nossos filhos, a gente tá forjando um caráter, cara. É isso aí. Um caráter e que vai fazer a diferença quando eles tiverem a nossa idade. Porque, cara, eu acredito que daqui 15 anos, do jeito que a inteligência artificial está avançando no mundo, cara, mão de obra não vai existir mais direito.
vai ser raríssimo. Profissão de motorista já não vai existir mais. Os carros vão andar sozinhos por GPS. Já tem, né? Já é comum já nos dias de hoje, principalmente nos Estados Unidos. Você pede um Uber lá e não tem motorista. Daqui uns dias os ônibus vão andar sem motorista, cara, numa linha preparada ali, numa rota de GPS para ele. Olha como vai estar o mundo. E se a gente não prepara, aí você pai que está nos ouvindo, se você não preparar teu filho para um futuro, se Jesus não voltar antes, um futuro que está chegando, o seu filho pode ter muita dificuldade de se adaptar. Num mundo que vai ser cada vez mais cruel, mais difícil, mais competitivo, mais dinâmico, o tempo vai ser cada vez mais escasso, as pessoas vão exigir cada vez mais umas das outras, as pessoas serão cobradas. Então, se nós, pais, não preparar os nossos filhos, porque a gente não vai estar a vida toda com eles, na ordem, no curso natural das coisas, os filhos sepultam os pais. É isso aí. Né? Então, precisamos. E, cara, quando tudo que fazemos é por uma definição de um padrão de prioridade e o amor, a honra, o princípio da honra. Porque, cara, quando você ensina o teu filho a não quebrar o princípio da honra, não é só com você que ele vai trabalhar isso. É a honra que ele tem a Deus, é a honra que ele vai ter a um superior, é a honra que ele vai ter a uma autoridade. Isso vira uma base na vida da pessoa. E gastar tempo com esse ensino, né? Gastar tempo, ter tempo com a família, cara, tempo com os filhos. E para fechar, né, essa questão, tem muita coisa boa para falar hoje, cara. Errou, assume o BO, assume o erro, cara. Assume o erro. Não é porque você não vai casar que você vai corrigir um erro com outro erro. Seja pai, seja mãe. O ideal, o parâmetro ideal é que o casal de jovens se conheçam, namorem dentro dos padrões bíblicos, se planejam, se organizem, casam, curtem o início do casamento. São fases da vida. Isso aí. Não queimem as etapas, curtam o início do casamento, se conheçam bastante como casal, planejem os filhos, se doem, se entreguem aos filhos, porque filho é como flecha. Quando crescer, eles vão seguir o rumo deles. Quando eles seguir o rumo deles, volta ao casal de novo. Isso aí. Né? Já na velhice. Eu vou estar velho quando os meus crescerem. Você nem tanto. Eu vou estar um garotão ainda. Esse é o caminho, meu amigo. E quando não se tem esse parâmetro de perdão, já puxando, abrindo o like para o nosso próximo assunto, quando não se tem esse parâmetro de perdão por ensinamentos recebidos, a gente tem que olhar para as Escrituras. E ela tem esse padrão de perdão Sim. pelo erro, né? Que é o próprio Cristo, que se entregou por nós como um ato de graça, um ato de misericórdia, graça, misericórdia, um ato de reconciliar-nos, né? Eu acho que se nós como pais, a gente está falando de paternidade, né? Voltado para a gente, nós somos colocados dentro da nossa família para sermos como Cristo, a gente tem que analisar esse parâmetro de Cristo, né? Sim. E da forma como que Cristo ele moldou a nossa vida através do Evangelho. Eu Exato. gosto muito de te ouvir falar sobre graça, sobre misericórdia. Já te vi pregar sobre os ladrões que estavam ao lado de Jesus na cruz. À direita, uma esquerda. Eita, aquele sermão é fantástico. Fantástico, né? Vamos aproveitar, David. Deixa eu ouvir você um pouquinho falar sobre graça, falar sobre misericórdia, falar sobre o Evangelho que nos resgatou. Cara, um assunto puxa o outro, né? E que deve ser a base da nossa família, né? Sim, o que nós estamos falando que aquilo que a gente deve oferecer aos nossos filhos como pai é o retrato do que Deus ofereceu para nós. E aí você está falando de graça, já mudando aqui, virando o leque, né, do assunto, uma pergunta que eu sempre ouvi pessoas incrédulas fazerem, que é a seguinte: cara, não tem sentido um Deus amoroso permitir que uma pessoa vá para o inferno. Essa é a pergunta mais comum de um incrédulo fazer. Vocês pregam um Deus de amor, um Deus de graça, e esse Deus vai permitir que um filho vá para o inferno. Cara, é só mudar o entendimento com relação a isso. No inferno estávamos todos nós destinados. Isso aí. A graça nos arrancou do inferno. Exatamente. Não é isso? Isso aí. A graça nos tirou do destino que estava proposto para nós. Porque quando a humanidade cai em Adão, todos nós
toda a humanidade, a partir de Adão, estava fadado ao fracasso, cara. A aliança com Deus foi quebrada. E olha só, você falou, né, da forma que nós lidamos com os nossos filhos, uma aliança foi quebrada por causa de uma desonra. Porque Adão quebrou um parâmetro, um princípio que Deus estabeleceu para ele no jardim. E essa desobediência, essa quebra, essa desonra fez com que o homem perdesse em Adão aquilo que estava proposto para nós. E o interessante é que no jardim, quando Adão quebra, eu estou falando Adão porque a responsabilidade era dele. Né? Eva comeu primeiro do fruto, mas a responsabilidade majoritária era dele. Deus o encabeçou e o instituiu para isso. Quando ele quebra esse pacto de aliança e desonra a Deus, você observa na narrativa do texto de Gênesis que Deus ele mantém o padrão, cara. Deus, na viração do dia, desce lá para falar com Adão. E quem se escondeu não foi Deus, não. Foi o homem. Deus sempre vem. Deus sempre vai vir ao encontro do homem, cara. É o pecado que faz o homem se esconder de Deus, porque o pecado que veio na vida de Adão fez com que ele sentisse o quê? Vergonha de Deus e se escondessem. E aí Adão vai estabelecer um padrão de desculpas, né? Ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí, o ser humano hoje em dia, quando ele rejeita a graça e se afasta de Deus porque quebrou um princípio, quebrou uma aliança, desonrou a Deus por causa do pecado, cara, é a mesma característica de Adão. Sempre vai ter uma desculpa na frente. Sempre. Sempre. Ah, porque a igreja fez isso comigo, o pastor fez isso comigo, o irmão fez isso comigo. Sempre vai ter uma desculpa na frente de um ato de desonra a Deus. E foi justamente nesse ato de desonra que Deus trouxe à existência o plano mais extraordinário de todos, que foi a graça, cara. Através de um homem. Se por um homem veio o pecado, por um homem também veio a graça. E, Gabriel, você sabia que lá no texto de Gênesis, Deus ele foi o primeiro que pregou o evangelho, cara. O evangelho das boas novas. Porque Adão se esconde, quando ele sente vergonha de Deus, ele escondeu a nudez dele com o quê, Adão? Com os ramos lá, né? Aí Deus substitui aqueles ramos com o quê? Com a pele de um animal. Então Deus sacrificou um animal para esconder a nudez. Cara, isso é fantástico. Fantástico, né? Deus já estava apontando, ó, o que eu estou fazendo aqui é o que vai acontecer lá na frente. Só que não vai ser um sacrifício de um animal, vai ser um sacrifício humano que vai resolver o problema da humanidade. E Cristo veio, de fato, para resgatar tudo que nós perdemos em Adão. Cristo veio. Aí tem um salmo, que é o Salmo 23, 6, que vai dizer o seguinte: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Cara, a bondade fala de quê? Fala de graça. É o que nós recebemos, é aquilo que nós não merecíamos, mas recebemos. Por que Deus vai permitir uma pessoa ir para o inferno? Não, Deus não vai permitir. Nós já estávamos indo para lá. Mas a graça é a mudança do nosso percurso. Estávamos indo para o inferno, mas eu recebi a graça, um favor que eu não merecia de Deus. Certamente que a bondade é essa graça. E a misericórdia, o que era a misericórdia? A sentença que estava declarada para mim foi cancelada. Eu deixei de receber aquilo que os meus atos mereciam. Então eu recebo graça, eu recebo misericórdia, eu recebo de Deus aquilo que eu não merecia, a plenitude de Deus, o estar na presença de Deus, o desfrutar das promessas de Deus e o ter direito da vida eterna com Deus, e deixo de receber por misericórdia aquilo que estava proposto por causa de Adão, a condenação eterna, o inferno, o lago de fogo eterno e uma separação total e absoluta de Deus. E as pessoas elas acabam super relativando a graça, né? Às vezes eu vejo as pessoas encarando a disputa no que tange a salvação como se fosse um jogo, uma partida de futebol. Como se Deus estivesse jogando alguma coisa com o Satanás, com Lúcifer, para ver quem no final leva mais, quem vai ter mais seguidores. Quem vai ter mais plateia. Ou no inferno. Quando, na realidade, Deus ele não precisa disso para ele ser glorificado. Deus não está travando uma queda de braço com o diabo, cara. Deus ele vai ser glorificado na condenação do ímpio. Sim. E ele vai ser glorificado na salvação do justo. Porque
tudo vai refletir a bondade de Deus. Tudo. Tudo. Esse nosso chamado da escuridão, da morte para a luz. Né? Nós estávamos todos mortos. Foi isso que você disse, né? Da condenação. Estávamos todos mortos, nossos delitos e pecados. É o que Paulo nos ensina, a teologia paulina nos lança luz a isso. E nós fomos alvos dessa bondade imerecida, desse socorro, desse resgate, desse libertar do velho homem nos trazendo para a luz. E isso deve regulamentar a nossa vida. Quando a gente fala do evangelho, os nossos olhos têm que brilhar. Né? A gente precisa de... Tem que despertar algo em nós, não Cara, tem? nesse cenário de só conquista, de dinheiro, de prosperidade, às vezes prosperidade no sentido equivocado daquilo que a Bíblia diz. Equivocado. Essa busca frenética tira do nosso coração a alegria do simples fato de nós não sermos merecedores, de estarmos condenados, mas na cruz nós recebemos o nosso maior presente, que foi o resgate. O resgate. Deus nos resgatou, né? Resgatou. E aí você olha Jesus, cara. Jesus, a forma que o céu escolheu, né? Deus escolheu como que Jesus se manifestaria como homem na terra. A forma mais simples de todas, cara. Ele não escolheu glamour, luxo, riqueza, nada disso. Nasceu numa manjedoura. Viveu como homens normais. Um homem comum, um homem normal, mas sempre transbordando em graça. Gabriel, às vezes eu fico pensando algo comigo. Imagina se Jesus viesse daquela forma como homem nos dias de hoje. Porque Jesus, vamos lá, cara, Jesus quando veio, ele veio para quebrar todo o protocolo da religiosidade. Né? Os fariseus, os saduceus, a bolha da religião predominava naquela época. O ritual da lei era algo sagrado. E chegou um tempo que a sociedade da época, os judeus, eles entendiam o seguinte: não, o que me salva é cumprir esse ritual aqui. O cara poderia ter ódio no coração, o cara poderia adulterar no coração, eles poderiam fazer do templo literalmente um comércio, porque havia uma cultura de corrupção dentro do templo, quando eles iam levar o animal para oferecer pelo sacrifício. Né? Isso aí é um problema também, né, cara? Quando as pessoas chegam e falam assim, Jesus chegou lá chutando a mesa dos cambistas. Havia uma corrupção impregnada ali dentro, né? E os sacerdotes eram uns que arquitetavam tudo aquilo, né? De rejeitar certo tipo de animal para que eles iam lá nos feiristas lá, né, que vendiam os animais e compravam, e o sacerdote tinha comissão, que estava uma bagunça. Isso aí. Então, a religião estava nesse cenário. E Jesus chega quebrando todos esses protocolos, cara. Um homem não podia jamais falar com a mulher. E Jesus chega e libera uma mulher adúltera, que foi pega no ato de adultério. Quebra de paradigma, né? Quebra de paradigma, cara. As pessoas... no sábado não pode fazer nada. Jesus vai lá e cura uma pessoa no sábado. E os discípulos de Jesus vão lá e estão colhendo lá e comendo no sabate. Eles... Que esse cara, o que ele está fazendo? Imagina Jesus hoje furando essa bolha religiosa, quebrando com a banca da corrupção. Eu sou pastor, você é pastor. Eu pastorei uma igreja. E Jesus quebrando a banca da corrupção que existe impregnada dentro de igrejas hoje. Isso aí. Cara, Jesus seria morto de novo. Não seria aceito. E seria morto pelos religiosos. Não é o governo que ia matar Jesus, não, cara. Não. Talvez a igreja religiosa que eu estou falando, não estou falando da igreja liberta. Sim. A igreja religiosa ia desprezar a graça porque Jesus ia ferir o sistema. É isso aí. Eu estava vendo The Chosen ontem com as crianças, né? E aí o Benjamin vira para mim, papai, Jesus era assim? Ele era gente normal? Porque na cena estava passando ele na festa de casamento, né? Tá pegando lá desde o início com eles. Sim. E aí quando a gente olha... E ele brincando lá, Jesus, né? Dançando lá com o pessoal. Comportamento
não só de um filme ou um seriado, mas das escrituras, hoje em dia, como que seria? Eu tenho as minhas dúvidas. Eu me perfili a sua premissa de que os religiosos, eles não dariam moral para Jesus. Não daria. Jesus era alguém sem resultado. Sim. Hoje a gente tem a tendência de não confiar em quem não tem resultado. Né? A gente Jesus, é ensinado, ó, quem não tem resultado não confia. Jesus não tinha propriedade, não tinha posses, não tinha nada. Posse, não tinha nada que agregasse, por assim dizer, na vida das pessoas com aquilo que ele possuía de bens materiais. De bens. O resultado que você está falando é o resultado de bens. De bens, é aquilo né? que as Visão pessoas humana. valorizam hoje. O olhar horizontal terreno. Ok. Não tem. Ele subverteu premissas religiosas da época. Hoje em dia, dentro desse cenário religioso, e a gente tem sempre esse cuidado, né, de distinguir a igreja invisível, imutável, as virgens prudentes, Sim. mas que estão também no mesmo ambiente onde as loucas estão aguardando o mesmo noivo. Então, está dentro desse cenário aí. Né? Estão todas dormindo no mesmo ambiente, esperando o mesmo mesma noivo, promessa. Mesma promessa. Então, dentro desse cenário, como que seria essa quebra de paradigma? Eu tenho para mim que Jesus, ele entraria chutando e derrubando mesas em muitos lugares. Muitos lugares. Em muitos lugares. E Muitos possivelmente lugares. A gente correria o risco, nós como geração, como religiosos, não aceitarem a Cristo. E não deve ser isso. Você acha que se não fosse os milagres que Jesus fez, se ele viesse hoje e não tivesse evidência nos milagres? Ele fez muitos milagres, mas era interessante que Jesus chegava e falava assim, ó, não fala o que eu fiz para você, não. Isso aí. Porque Jesus não queria que a multidão fosse atraída por ele por causa dos milagres. Ele queria que fosse atraída por causa da palavra, Isso aí. do conteúdo que ele oferecia, né, do ensinamento. Você acha que Jesus ia ter agenda hoje para poder pregar sem os milagres? Não, Jesus, ele pregaria fora das sinagogas. Você chegou onde eu queria, cara. Jesus não ia usar os púlpitos das igrejas nos dias de hoje. Não. Ele iria pregar nas ruas. O sermão de Jesus, hoje, se você pega... Tanto é que boa parte, quando você faz uma análise das pregações modernas, e é uma análise fria e não é crítica, análise fria. São poucos as pregações que giram em torno das falas de Jesus. Há um foco ali nos milagres, mas nos ensinamentos, né, da teoria ali, da Sim. teologia de Cristo, a gente não tem muito nos púlpitos. Muitas igrejas, elas acham, igrejas que eu falo ouvintes, acham chato. Sim. Tem gente que acha chato o culto de ceia. Sim. Tem gente que não gosta do culto de ceia, que acha que não é um culto onde tem... Não tem aquela palavra não tem que vai te encorajar, que vai virar. Então, como que seria Cristo pregando hoje? Seria daquele jeito, ensinando sobre princípios, sobre arrependimento, sobre esperar mais da próxima vida do que nessa, de você ser assistido das suas necessidades, mas as suas necessidades, elas não são a essência e o principal. O principal é mesmo essas de cunho espiritual. Então, como que seria? Acho que a gente não ia ver o rosto de Jesus em muitos cartazes. Não ia. Será que o de Paulo a gente iria ver? Porque, vamos lá, se você entrar no YouTube agora e colocar assim, mensagens, pregações, cara, de 10, eu não estou criticando não, tá? Eu também prego. Isso aí. Eu estou fazendo uma análise dentro do contexto aqui que é Jesus nos dias de hoje. Se você entrar lá no YouTube, colocar pregações bíblicas, não coloca o nome do pregador nem nada. De 10, quantas você vai encontrar com a referência bíblica de uma carta? Uma pregação lá de Colossenses, Tito, Timóteo, Não tem. Tiago. Não tem. Não se ensinam sobre, né? De vez em quando eu encontro, eu falo, cara, encontrei uma palavra aqui em cima de uma carta. Eu vou ouvir, estou no carro, indo para algum lugar, aí o cara usa a Lê base o texto, e vai para o Velho Testamento. Lê o texto, sai do texto e não volta pro texto. E não volta para o texto. Por quê, cara? Porque ensinamento, o que de fato transforma, não dá tanto ibope. É isso aí. E olha que eu sou um pastor, eu tenho aliança com o Ministério Itinerante, eu não tenho dificuldade nenhuma, você prega em vários lugares, tá? A gente está falando aqui de uma realidade. Uma realidade. E não estamos nem falando do que a gente é contra, não. Não. A gente está falando... porque a gente começou a falar de graça, de misericórdia, do que nós recebemos, e às vezes o que de fato recebemos é o que é mais desprezado. Porque
o contexto aqui agora desse bate-papo, aonde nós chegamos, que Jesus talvez hoje não estaria nos grandes cartazes, não teria tanta relevância e seria morto de novo, talvez até pelos religiosos, porque a mensagem dele é uma mensagem que gera uma transformação de vida, não é uma mensagem atrativa para conquistas de coisas terrenas. Isso aí, e é exatamente esse ponto, David, a gente como pastor, como pregador, a gente tem que se atentar. Não adianta a pessoa ir para um culto e sair de lá motivada a trabalhar mais para comprar um carro novo, para ter uma vida melhor aqui. Né? Não adianta, a igreja não é lugar para as pessoas irem como se entrando dentro de um comércio para se alimentarem de algo que vai ativar só para as coisas da terra. Não estou dizendo que não tenha que ter, Sim. porque a Bíblia também fala desse cuidado divino. A gente também, eu principalmente, né, eu tenho que ter essa... Eu sempre tento ser vigilante nesse sentido. Sim. Uma teologia correta é aquela que coloca as coisas espirituais acima das materiais, mas uma leitura teológica pura também identifica Deus cuidando das nossas necessidades do dia a dia. Né? Ele nos dá o pão nosso de cada dia. Sim. Né? Agora, a essência, o basilar, aquilo que ocupa mais a nossa mente não pode ser as coisas terrenas. E o ministério de Jesus, ele deixa claro que ele veio como sendo a personificação da graça com uma finalidade exclusiva de instaurar um novo reino dele, né? O reino que chegou. E Jesus, quando ele vai apresentar o evangelho, ele já começa arrebentando, cara. Que ele fala assim, ó, aquele que quiser ganhar a sua vida, já começa perdendo, irmão. Vai perdendo, isso aí. Você quer o evangelho? Quero. Então perde. Está preparado para perder? Começa perdendo. É isso aí. Né? Ele foi conversar com um jovem rico. Né? E o cara era conhecedor de Bíblia, hein? O jovem rico tinha a Torá toda aqui na mente, tinha a Bíblia, tinha o entendimento bíblico. E quando ele responde corretamente lá os mandamentos que Jesus pergunta, Jesus fala, então é simples. Pega tudo que tem, vende, dá aos pobres e me segue. A Bíblia diz que o jovem entristeceu, cara, quando ouviu essa palavra. Não teve coragem. Tá, mas espera aí. Isso é uma regra máxima para todo mundo? Não, porque Jesus entendeu aonde o coração do jovem estava. Isso aí. Não era ali uma obrigação de todo mundo vender tudo que tem e doar. Não é. Mas tratar do onde estava? dele. Porque o próprio Jesus ensina, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Isso aí. Se o meu tesouro estiver nas coisas do alto, na graça, naquilo que eu recebo como favor e naquilo que eu deixo de receber como sentença, cara, o meu coração está em Deus. Está em Deus. Agora, se o meu coração foca nas coisas terrenas, meu coração deixa, obviamente, estar em Deus. E se eu não estiver disposto a perder para ganhar, eu não entendi a essência do evangelho. É isso aí. Quer ver? Cara, Deus vai trazendo as coisas. Quando Jesus passa lá por Samaria, né? João, quando vai escrever, ele fala assim, e era-lhe necessário passar. Isso aí é... O que todo mundo queria evitar era a rota de Jesus. Não, você não quer, não? Tá no meu GPS. Eu vou passar lá. Cara, Jesus chegou lá meio-dia. Jesus sabia que aquela mulher iria estar lá, cara. Porque o comum, Gabriel, daquela época, era as mulheres tirarem a água do poço de madrugada, né? 5, 6 da manhã. Isso aí. Por que ela não ia de madrugada? Porque ela não queria passar pela vergonha do que as mulheres iriam falar dela. Então ela escolhe o pior horário, que era a hora que não tinha ninguém. Porque aquela mulher estava tão cheia de bloqueios pela vida que ela tinha. Né? Uma vida de adultério, uma vida de pecado, uma vida de discriminação pela sociedade, pelas pessoas que ela não queria nem estar no mesmo ambiente que outras mulheres. Isso aí. Só que o dono da vida, cara, marca o encontro com ela sem ela saber. O autor da vida. Isso aí que é fantástico. É fantástico. E quando Jesus começa a descortinar aquele diálogo com aquela mulher, ela também tenta mostrar para ele que de Bíblia ela entendia, né? Ela fala lá sobre o lugar de adoração e que foi até o grande problema ali dos samaritanos com os judeus, né? E aí o autor da vida, o Deus, Pai, o Jesus ali, cara, ele revela para aquela mulher o que ele não tinha revelado para ninguém ainda. Quando ela fala, vai vir um que vai nos salvar, ele fala, sou eu que falo com você. Fantástico. Ele se revela como Cristo, cara.
Petros? Petros tá falando ali que falta 5 minutos. Me ajuda aí, Eu comecei Petros. agora, Petros. Tá errado, Petros. Tem certeza que já tem 1 hora já, Petros? Não acredito, tem 1 hora que a gente tá conversando aqui, cara. E só para me concluir aqui, fechar esse raciocínio, pra gente ir para as considerações finais, não deu tempo, mais uma vez, da gente falar o que estava proposto na nossa ideia. Quando aquela mulher descobre que era o Cristo quem falava com ela, olha só, se a gente olhar o texto direitinho, ela fica tão maravilhada com o que ela recebeu, que aquela mulher, em algumas horas, ela evangelizou uma cidade inteira. Por quê? Porque ela recebeu o que ninguém podia dar. Ela recebeu uma bondade que ela não merecia. Isso aí. E aí ela faz mais ali em algumas horas do que os discípulos. Ela larga até o cântaro para trás, cara. Por quê? O que ela foi de fato fazer deixou de ser prioridade. Isso aí. Surgiu uma prioridade maior na vida dela. E uma mulher que ninguém esperava, desprezada por todo mundo, se tornou, eu acredito que foi a maior missionária que Samaria já teve. Foi aquela mulher. Você sabe o nome dela? Não. Eu também não sei. A gente vai conhecer ela. Por que ninguém sabe o nome dela? Porque o nome não importa, mas a mensagem? A mensagem é que tem a validade, né? O valor está na mensagem. O valor está na mensagem, não no nome. Aquela mulher saiu em algum cartaz da época? Não. Alguma conferência? Não ia sair. Não ia sair. Mas a gente está aqui há mais de 2000 anos. Por quê? Contando a história dela. Porque ela recebeu o favor, a bondade, a graça e a misericórdia. É isso aí. Meu Deus, eu queria pregar aqui, Petros. Tá vendo? Queria pregar. Que nesse nosso bate-papo hoje sirva de luz, David, para quem vai nos assistir, acompanhar esse despertar de uma paternidade santa, pura, justa e bíblica. Que vai errar. Mas que vai reconhecer. Mas que é reflexo daquilo que nós recebemos, que é a graça do Todo-Poderoso Deus. Estou feliz, hein? Cara, muito bom, hein? Bacana esse bate-papo hoje, muito como bom. Eu aprendo. Não consegui nem falar do próximo material que já está queimando no meu coração, já estou escrevendo. Fala um pouquinho. Dá para falar? Você tem 5 minutos. Meu Deus. Na última gravação que nós fizemos, no último podcast, cara, algo começou a queimar muito forte. E Deus falou, começa a escrever. E eu vou escrever, cara. Eu estou na dúvida ainda, Gabriel, se é um livro ou se vai ser um e-book. O que você me aconselha? Faz um livro. Outro livro? Faz outro livro. Além do que já está sendo feito. Organiza o próximo. Próximo livro? Sabe qual é o tema? Qual? Fala pra mim. Prosperidade não é dinheiro. Eita. Prosperidade não é dinheiro. Bacana. Não é dinheiro, cara. Já gostei do título. O título vai ser esse. E em cima disso eu vou trabalhar como que o ministério de Jesus foi próspero, a vida de Jesus foi próspera. Porque ele cumpriu com eficácia aquilo que ele estava proposto a fazer. Como que os homens da Bíblia alcançaram prosperidade sem dinheiro. Olha só. E o dinheiro é apenas um servo nosso, cara. Isso aí. O dinheiro é um servo. O dinheiro não é o meu patrão. O dinheiro não manda em mim. O dinheiro está ao meu serviço. Isso aí. E nesse livro, nesse material... É um livro? É um livro. Então tá palavrado. Vai ser o meu segundo livro. Já tô Prosperidade não é dinheiro. E vou começar a trabalhar isso agora. Acredito que os conselhos lá, né, de sabedoria de Provérbios agora é setembro, mais ou menos já sai. E ainda esse ano, já sai esse material já vai estar na mão também. Gostei da ideia, tá? Gostou? Vai ser meu desafio para escrever mais um. Já tem alguma temática aí? Ainda não. Orar para o Espírito Santo me dar luz. Para esse ano ainda também. Pois é, dá porque tempo, o seu vai sair quase junto com o meu. Eu acho que setembro, outubro já chega chega. O nosso livro. Dá para sair algo novo. Aí tem tempo para a gente ir desenhando e transformar algum sermão, alguma coisa em um livro. Muito bom, hein? Bacana, irmãozão. Muito bom. Semana que vem estamos aqui de novo? Sem falta. Vamos trazer alguém? Vai ser nós? Ficou faltando muita coisa. Vamos falar nós de novo? Próxima semana? Pode ser? Vamos trazer outra temática? Vamos. Tá combinadíssimo. Obrigado, irmão. Obrigado por esse tempo de qualidade de aprendizado. Obrigado por esse projeto. Passa rápido. E vamos que vamos. Vai embora, nós estamos juntos. Povo lindo, beijo no coração de vocês. Até mais, excelência. Até a próxima.